Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2025, e o título de hoje é Para um Tempo Como Este. Qual é o significado desse título? O significado dessa frase, que corresponde ao título de hoje, é que quando a gente lê o livro de Esther, capítulo 4, verso 14, percebemos ali é, Mardoqueu desafiando Esther a reconhecer o seu papel providencial na história de Israel. No entanto, quando a gente analisa essa expressão, ela é usada para enfatizar que a igreja remanescente, que nós estudamos ontem, né, tem algumas características, ela tem um papel profético, mas também missionário, não só nos nossos dias, mas também nos momentos finais da história dessa terra. Então, basicamente, isso é o significado do título de hoje. E quando eu destaco ainda um outro ponto em cima do título de hoje, os que estão aqui para um tempo como este, esses aqui, no caso, esses que estão aqui, são aqueles que fazem parte da igreja remanescente identificada, como eu falei anteriormente, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, como está descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 17, e tem o testemunho de Jesus, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Um outro detalhe importante é que essa igreja remanescente, eles são chamados, digamos assim, a proclamar as 3 mensagens angélicas, que está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Então é muito importante, então, como eu tenho reforçado isso nos últimos dias, nós entendermos, então, o título que vai nos dar ali um norte, né? Vai nos guiar e vai nos ajudar muito a compreender o estudo que nós estudamos, então, diário da lição da Escola Sabatina. É interessante que Esther, ela recebeu um chamado, né? E esse chamado, ele foi um chamado a interceder e a agir em um momento crítico da história do seu povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a palavra de Deus, nós entendemos que Esther foi chamada por Deus para levar uma mensagem final de advertência e esperança ao mundo. E o título aponta para alguns elementos, como coragem, propósito, fidelidade e ação missionária em meio à crise global e perseguição profetizada. Da mesma forma como Esther, muitos foram chamados, muitos estão sendo chamados e muitos vão ser chamados também a serem, assim como Esther, pessoas de oração, mas além da oração, pessoas que vão agir através de um compartilhamento da mensagem de Deus. Para isso, tem que ter coragem, tem que ter propósito, assim como Esther, tem que ter fidelidade, mas tem que ter ação missionária em tempos de crise. Quando a lição aborda que alguns cristãos focam nos aspectos sombrios das profecias, percebemos de que o estudo profético pode gerar para alguns medo. Porém, Deus, como diz a lição da Escola Sabatina de hoje, no primeiro parágrafo, revela os eventos futuros sem engano, mas com esperança. Um outro detalhe importante que a lição aborda, eu queria destacar, é que a importância de buscar uma visão equilibrada das profecias é fundamental na nossa geração. O segundo parágrafo aborda que as profecias seguem um padrão, que é rebelião, consequência, mas também esperança. Muitos temem o tempo de angústia de Jacó, porém, a Bíblia confirma que os tempos finais serão difíceis,
Mas a libertação é certa, querido professor, querida professora. A lição aborda ainda mais um aspecto no parágrafo 3, que Apocalipse capítulo 12 mostra o diabo perseguindo a noiva, mas Deus a protege. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar é que o livro de Esther tem ali, querido amigo, querida amiga, um paralelo com Apocalipse. Por quê? Uma mulher, assim que foi Esther, foi usada por Deus para salvar. No final do tempo, Deus ele vai agir na crise, levantando mulheres, homens, pessoas fiéis, assim como Mordecai que a gente apresentou nessa semana, para serem instrumentos dirigidos pelo Espírito Santo para pregar as 3 mensagens angélicas. E que bênção, que maravilha, né? Que nós possamos estarmos, então, à disposição desse Deus para sermos usados por Ele como instrumentos moldados pelo Espírito Santo. Quando a gente analisa que a leitura dos textos de Esther mostra que há lições para os últimos dias, percebemos de que Deus levantou sua igreja remanescente ao fim dos 1260 dias de Apocalipse capítulo 12, verso 14, tendo como referência isso, a missão da igreja é proclamar, como eu havia falado, as mensagens angélicas ao mundo. E assim, querido professor, querida professora, assim como Esther não estava sozinha diante daquela crise, porque o rei lhe concedeu favor e seu povo foi salvo, podemos perceber que também não estamos sozinhos, porque Jesus estará conosco e nos dará a libertação. Eu quero encaminhar na pergunta de hoje, que tem como referência, né, a seguinte pergunta. Quando a gente lê Esther capítulo 4, versículo 13, versículo 14, Esther capítulo 5, versículo 1 a 3, e Esther capítulo 9, versículo 20 a 28, que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra? Aqui, a gente tendo como base a palavra de Deus através desses capítulos, né, que eu citei anteriormente, podemos analisar que assim como na experiência de Esther, assim como nos nossos dias, Deus levantará pessoas e igrejas com propósitos específicos em tempos críticos. Igrejas que tenham a característica de ser uma igreja remanescente, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, levantará pessoas que sejam fiéis a Deus, como Esther e outros que tenham coragem, que entendam o seu propósito, que entendam que somente irão fazer a vontade de Deus através da direção do Espírito Santo e de sua palavra. Ainda nessa resposta, podemos destacar que a coragem espiritual é necessária para interceder, agir, assim como Esther fez. Um outro detalhe, ainda nessa pergunta, é que a libertação prometida por Deus ela é certa, mesmo em meio à perseguição. E um outro detalhe é que a missão da igreja remanescente, ela é urgente, mas também profética, ou seja, proclamar as 3 mensagens angélicas. E ainda em cima dessa pergunta, eu quero destacar que assim como Esther teve o favor do rei, a igreja terá o favor do céu para cumprir, então, a sua missão. Eu quero finalizar, saindo um pouquinho da questão da pergunta, com mais algumas lições. Por exemplo, não devemos temer os eventos finais. Por quê? Porque nós temos que confiar na libertação divina, tá certo? Uma segunda lição é que a igreja atual precisa entender que está aqui para um tempo como este. Ou seja, a lição volta então a reforçar o título. E deve ser então ativa e missionária. É fundamental ter esse equilíbrio. Muitas vezes a igreja ela é ativa em programações, em eventos, mas não é missionária. Então é muito importante ter esse equilíbrio, ter uma igreja ativa internamente,
mas uma igreja ativa externamente no que diz respeito à missão. Uma terceira lição, em cima do resumo desta quinta-feira, é que nossa posição, ou seja, tempo, liberdade, recursos, é uma oportunidade providencial para salvar almas. Então valorize o seu tempo, valorize a sua liberdade, ainda nós estamos em tempo de liberdade, porém vai chegar um período que vai ficar mais complicado pregar o evangelho. Não vai ser impossível, porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Porém, nós temos que aproveitar a liberdade que temos hoje e também aproveitar os nossos recursos em pró da pregação do evangelho. Deus está no controle, querido amigo, querida amiga, mesmo quando tudo parece perdido. Um outro detalhe é que a fé, a intercessão e a coragem são indispensáveis na crise final. Se você não desenvolve a sua fé, desenvolva, porque ela vai ser importante no período que nós estamos passando e vamos passar. Se você está orando, intensifique a tua oração, porque ela vai ser fundamental também. Mas também peça que Deus te dê coragem para pregar o evangelho, porque vai ser elementos que vão nos ajudar e vão ser fundamental também. Finalizando, Ellen White destaca no livro Profetas e Reis, na página 611, que a rainha Esther, ao aproximar-se do rei em favor de seu povo, mostrou a fé e a coragem que os filhos de Deus devem manifestar hoje. Então é fundamental nós nos apropriarmos de todas essas orientações da lição da escola sabatina de hoje, tendo como referência, então, Esther. Eu tenho outras citações, mas eu quero pegar mais uma citação aqui do livro Conselhos sobre Saúde, na página 506, dizendo que a história de Esther é uma ilustração de maneira pela qual Deus operará em favor de seu povo nos últimos dias. Então, querido amigo, querida amiga, querido professor e querida professora, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a tua vida. E hoje nós tivemos o privilégio de realizar esse resumo da lição da Escola Sabatina de quinta-feira, dia 13 de junho de 2025, que teve como título Para um Tempo Como Este. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe os teus resumos através aqui do canal Escola da Esperança.